Vamos estudar os ácidos nucleicos, moléculas orgânicas. Os ácidos nucleicos são representados pelo DNA, que é o material genético, e o RNA, que trabalha juntamente com o DNA para desenvolver a síntese proteica. DNA é a sigla em inglês. ADN já é em português, porque significa ácido desoxirribonucleico. Então, A de ácido, D de desoxirribose, açúcar presente nessa molécula, e N de nucleico. No RNA, se fosse em português, ARN, A de ácido, R de ribose, N de núcleo, né? Então, se você ver ADN ou ARN, é o mesmo aí que DNA e RNA, respectivamente. Certinho? E o que é DNA, RNA, ácido nucleico? Gente, são macromoléculas formadas por moléculas menores denominadas nucleotídeos. Então, como lá nas proteínas nós tínhamos sequências de aminoácidos, né, que era a parte que formava essas macromoléculas, agora nós temos os nucleotídeos. E onde que eu encontro esses ácidos nucleicos? Principalmente no núcleo celular, onde nós vamos ter tanto DNA quanto RNA. Em algumas organelas, como cloroplasto e mitocôndria, é possível encontrar o DNA. E no citoplasma, nós temos a presença do RNA. E por que o nome, né, ácidos nucleicos? Como vocês perceberam, a maior parte desses ácidos são encontrados no núcleo. Além disso, a primeira vez que foram descobertos, estavam no núcleo. Então, é por isso que ficou esse nome ácidos nucleicos, certo? E o que eles fazem, né? Qual a função dessas moléculas? Principalmente, gente, armazenar informação genética. Isso é feito pelo DNA. O DNA tem todas as características do ser, né? Guardadinhas ali, e elas podem passar para frente, né? Graças a esse armazenamento, tá? Então, também a reprodução também está ligada, tá? Com essas reprodução tanto celular quanto de formar um novo indivíduo, tá? Precisa, né, de um processo ligado ao ácido nucleico, ao DNA. E também o controle, né, da síntese proteica, porque o DNA vai ter informação para ser feita a proteína e o RNA vai fazer essa comunicação, né, de levar a informação do DNA lá para o citoplasma e auxiliar todo o processo de formação da proteína. E nós sabemos que as proteínas, né, são a identidade do indivíduo, que expressam, né, todas as características. Os ácidos nucleicos são formados por partes menores denominadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem 3 partes: um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos, pentose, e uma base nitrogenada. A açúcar vai ser diferente entre DNA e RNA. No RNA, esse tipo de açúcar é denominado ribose e no DNA, desoxirribose. Lembrando que, então, o tipo de açúcar ajuda a nomear a molécula, certo? Base nitrogenada, nós vamos ter uma maior variedade e também vai ter diferença entre DNA e RNA. No RNA, nós vamos encontrar adenina, guanina, citosina e uracila. Já no DNA, adenina, guanina, citosina e timina. Então, repare, uracila é exclusivo de RNA e timina exclusivo de DNA. Cada nucleotídeo pode ser representado pela letra da base. Então, como fosfato, não vai variar. E se eu tiver, por exemplo, analisando uma molécula de RNA, todo o açúcar ali será apenas de um tipo, ribose. O que vai mudar de um nucleotídeo para o outro ali, por exemplo, nessa molécula de RNA? Apenas as bases nitrogenadas, a sequência das bases nitrogenadas. Então, logo, eu posso, né, nomear o nucleotídeo pela letra daquela base. Então, em vez de colocar ali vários nucleotídeos desenhados dessa forma, eu posso simplesmente colocar A
GC. O que significa A? Um nucleotídeo inteiro que tem a base nitrogenada adenina, certo? Então, para formar um ácido nucleico, eu vou ter a ligação de vários nucleotídeos. E aí, então, a gente vai ter uma molécula grande e, por isso, também pode ser denominada polinucleotídeos, certo? E como que vai ser essa ligação? Reparem na imagem que essa ligação vai ser do tipo fosfodiéster, que vai acontecer entre o grupo fosfato de um nucleotídeo e a pentose do nucleotídeo seguinte. Né? Repare aí que o amarelinho, o com P, né, o fosfato, tem uma seta preta que se liga à parte vermelha, que é a desoxirribose, porque aí nós temos então um DNA, né? Se eu tenho desoxirribose, eu já sei que é DNA. E aí nós temos a ligação novamente com fosfato. Então, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. Repare que isso vai fazer uma cadeia linear. Então, a ligação entre os nucleotídeos é linear. Quando nós falamos de DNA, nós sabemos que o DNA ele é formado por duas fitas, certo? Então, duas fitas, quando elas vão se unir de modo antiparalelo, tá? Nós temos duas extremidades nos ácidos nucleicos, tá? A extremidade 5' ela apresenta o grupo fosfato ligado no carbono 5 e a extremidade 3' apresenta a hidroxila ligado ao carbono 3. Logo, o que são essas extremidades? Então, nós temos uma polaridade, né? Uma parte mais positiva, uma parte mais negativa. E isso faz com que, quando uma outra fita vai se aproximar, né? Então, a parte positiva vai ficar com a parte negativa e assim vice-versa. Porque os iguais, né, se repelem e os diferentes são atraídos. Então, o que isso vai conferir? Tal fato confere polaridade às moléculas dos ácidos nucleicos, ou seja, as extremidades não são iguais. Um polinucleotídeo se liga com outro de forma antiparalela, ou seja, com direções diferentes, opostas, como você pode ver na imagem ao lado. Então, uma fita vai ser 5', 3' e a outra que se ligar 3', 5'. A formação de novas moléculas de DNA pelo processo de duplicação sempre vai acontecer no sentido 5', 3'. Então, na biologia é muito falado, né, o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? 5', 3', porque precisa da duplicação para que possa ter, né, a vida. Agora, o destaque aí na imagem, observe que está destacando essa parte interior, onde nós temos a ligação das bases nitrogenadas. Essa região é uma região apolar, né? Não tem as extremidades, né? Então não tem polaridade. Por isso é uma região hidrofóbica, que tem medo da água, né? Então geralmente essa parte vai ficar mais escondidinha dentro aí da molécula. Sobre as ligações das bases nitrogenadas para formar DNA e RNA, existe uma regra básica. Vamos a ela. Olha, gente, a citosina, ela vai se ligar especificamente com a guanina, tá? E vice-versa, guanina com citosina. A ligação entre elas é por meio de pontes de hidrogênio, tá? E no caso da citosina com a guanina com citosina, é uma ligação tripla, tá? Já a adenina vai ser específica com a timina, adenina, uma ligação dupla, tá? No RNA, a gente também vai ter citosina com guanina ou guanina com citosina, mas agora note que a adenina vai se ligar com uracila ou a uracila com adenina. Então, timina é exclusivo de DNA, enquanto uracila é exclusivo de RNA. Se te dá uma sequência e ela tiver T, essa sequência ela é de DNA. Se tiver uma sequência de letras, né, e tiver U, então trata-se de uma molécula de RNA. Se tiver T e U, é erro, né? É aquela questão que você pode, se estiver procurando erro, aí vai estar, porque não tem como, no caso T é de DNA e U de RNA, certinho? O DNA, ele é uma molécula formada por duas fitas, tá?
Então, uma fita vai se ligar com a outra e as bases nitrogenadas vão ficar naquela parte interna, porque, como eu falei, é apolar. E as extremidades, né, vai ter contato na água porque é polar, tá? O RNA é uma fita só, mas vai ser retorcido também. Por quê? Porque apresenta estrutura retorcida em hélice, tanto DNA quanto RNA. Justamente, pessoal, por causa da parte apolar, né? Que para ficar mais escondidinha ali, né? Acaba sendo esse retorcido, ajuda, né? Ocorre esse design retorcido justamente pela interação com a molécula de água, certo? Então, tem partes polares e apolares, e aí então dá esse design retorcido. A estrutura do DNA, pessoal, ela segue o modelo proposto em 1953 por James Watson e Francis Crick. Existe, né, uma história bem interessante até a respeito dessa descoberta da estrutura do DNA, envolvendo inclusive uma polêmica com trabalhos, né, que foi utilizado sem dar o devido mérito lá de Rosalind Franklin, mas eu não vou entrar nessa parte histórica agora, vamos mesmo para o modelo, certo? Então, observe que as duas fitas, né, do DNA vão ter um corrimão aí, se a gente fizer uma analogia a uma escada, né, o corrimão é formado por açúcar e fosfato, né, então desoxorribose e fosfato, e os degraus são formados pelas ligações, né, pontes de hidrogênio aí, entre as bases nitrogenadas. Lembrando que citosina vai ligar com guanina e vice-versa, timina com adenina, tá? Então, existe também uma regra de Chargaff, que diz que a mesma quantidade de citosina que eu encontrar numa molécula vai ser a de guanina, a mesma quantidade de timina para adenina. Então, por exemplo, se me falar que 25% é de guanina, eu sei que 25% vai ser de citosina, certo? Então, tem como fazer cálculos, né, e descobrir a quantidade. Às vezes me falar assim, olha, são 200 no total, sendo que 32 são guanina. Então, quanto que é de citosina? Certo? E aí depois eu calculo e descubro quanto que é de timina e de adenina, tá? Então, isso aí é uma regra de Chargaff que fez, né, e o experimento e observou que sempre a adenina tinha a mesma quantidade que timina, citosina com guanina, e depois, no modelo proposto por Watson e Crick, né, foi observado que por que tem essa mesma quantidade? Porque a ligação é específica entre elas, certo? E então essa analogia à escada ajuda bastante. O corrimão é o fosfato e a pentose, e os degraus são as bases nitrogenadas. Aí nós temos mais uma figura da estrutura do DNA, mostrando que é uma dupla hélice, né? E dos nucleotídeos aí que são pareados de forma específica. Como uma molécula de DNA pode se diferenciar de outra? Cada ser vivo tem DNA, mas tem características diferentes. Por que será? Número de nucleotídeos, ou seja, tamanho, né? Então, um tem 100 mil, o outro tem 2 mil, o outro tem 30. Então, o tamanho vai diferenciar. E a sequência, né? Se tá TAACGG ou GGGGTA. Então, a sequência dessas bases nitrogenadas também vai diferenciar, vai dar uma informação diferente. Então, entre DNA e RNA, quais são as diferenças? Primeiramente, o açúcar, né, gente? Que é uma pentose, mas no DNA, desoxorribose, no RNA, ribose. A estrutura, DNA, dupla fita, RNA, fita simples, bases nitrogenadas. A timina é exclusiva de DNA. No RNA, não temos timina. O que eu tenho no lugar? Uracila, exclusiva de RNA. Tem diferença também na função, né? O DNA, ele é principalmente, né, responsável pelo armazenamento e transmissão da informação genética. E ele só pode fazer isso graças à ajuda do RNA, que leva essa informação,
né, lá para o citoplasma, onde ocorre a síntese de proteínas. Então, o carro-chefe do RNA, síntese de proteínas. A gente observa que foi formado, então, de uma molécula de DNA, duas idênticas, sendo que a parte vermelha é a original, né? E a rosa claro, ela é a nova. Então, as duas que formaram novas preservam uma parte original. Então, elas não são totalmente novas, ela tem uma parte original. Por isso, duplicação semiconservativa. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando, né, a molécula de DNA lá no início, no topo, ligada, né, e nós temos a abertura, a ligação de novos nucleotídeos, e embaixo tem a formação de outras duas novas moléculas a partir dessa primeira e conservando uma fita. E como eu falei com vocês do sentido da vida, né, quando ela vai se abrir, né, o sentido da síntese sempre vai ser 5 linha, 3 linha, que é o sentido da vida, tá? Então, a formação de novas moléculas sempre ocorre no sentido 5 linha, 3 linha. Gente, o DNA, onde que ele tá mesmo? Lá na nossa célula? Lá no núcleo, guardadinho, bem enroladinho, as fitas são longas, né? São organizadas em cromossomos. Então, num cromossomo eu tenho fitas longas bem enroladinhas de DNA. E lá no DNA, o que eu tenho, gente? Sequências de nucleotídeos. E uma determinada sequência vai ser uma informação para me formar uma proteína. Esse pedacinho a gente chama de gene. Então, o DNA contém vários genes. Esses genes são responsáveis por conter a informação para produzir as proteínas. As proteínas são responsáveis por expressar as características do indivíduo e tem vários tipos e funções. Características delas são formadas por aminoácidos, tem várias funções. Por exemplo, enzimática, como a gente viu na própria formação ali da duplicação do DNA, nós temos a DNA polimerase, né, a helicase. Nós temos outras enzimas no processo, por exemplo, de digestão, como a amilase, tá? Então, função enzimática. Função estrutural, por exemplo, a queratina. Função reguladora, como hormônios, insulina. Movimento celular, né? O flagelo, por exemplo, do espermatozoide, formado também por proteína. Energética, né? Também, quando a gente, primeiro o corpo utiliza fonte energética de carboidratos, depois de lipídios e, por fim, proteínas, tá? Então, quando a pessoa faz uma dieta muito intensa, ela pode perder músculo, porque vai utilizar a energia das proteínas. Aí, as proteínas, para funcionar, pessoal, elas precisam, é importante o seu formato, tá? Quando ela é formada, a gente chama de estrutura primária, nós estamos vendo aí na imagem, é uma sequência de aminoácidos. É como se fosse um colar de pérolas, né? Cada bolinha, cada pérola é representada aí por um aminoácido. Então, a sequência linear é a estrutura primária, ligação peptídica ali entre os aminoácidos. Quando ela já tem, né, uma leve pregueado, um enrolado, nós estamos falando de estrutura secundária. Quando ela se dobra novamente, estamos falando de estrutura terciária. E quando ela dobra mais uma vez, né, várias voltas, nós temos a estrutura quaternária. Algumas vão funcionar na estrutura terciária, outra na secundária, outra na quaternária. O formato dela vai ser decisivo para ela funcionar. Se ela tem estrutura quaternária e passar para a terciária, ela pode não desenvolver mais a sua função. E o que faz ela modificar o seu formato? Temperatura e pH vai influenciar, tá bom? Essa parte de proteína, vocês já viram na aula disponibilizada lá no canal, né? Rede Minas, na Se Liga na Educação, mas é importante vocês lembrarem aqui que os ácidos nucleicos é que vão determinar a produção de proteínas e que as proteínas são, sim, muito importantes, desempenham vários papéis e o formato, né, dessas proteínas é importante, a sequência desses aminoácidos. E quem vai fazer isso é os ácidos nucleicos. Para ocorrer a formação de proteínas, nós vamos ter
dois processos, transcrição e tradução. Observe aí a figura que nós temos uma célula, nós temos um núcleo onde está o DNA ele vai ser copiado, a gente chama isso de transcrição, e o que foi copiado vai ser conduzido até o citoplasma, onde vai ser lido, e aí a gente tem a tradução. Vou detalhar para vocês isso. Gente, a transcrição é quando a gente vai copiar alguma coisa de algum lugar, você vai copiar com a sua letra. Vamos supor, a professora pede para copiar um texto, um significado do dicionário, né? Lá tá digitado, você vai copiar no caderno com a sua letra, certo? Mas você vai copiar o que tá lá, a informação você vai trazer direitinho, mas vai mudar. Agora você vai escrever à mão, vai ser sua letra, certo? Então, o DNA, ele vai ser copiado e formando o RNA mensageiro. Lembra que o RNA, ele não tem timina, ele tem uracila? Então, o pedaço que for copiado vai ser modificado, né? Vai ser que tá encaixando com aquele pedaço do DNA e no lugar por exemplo, eu ia colocar uma timina, eu vou colocar uracila, porque é o RNA não tem timina. Então, observe aí, a parte azul, né, é o DNA, e o verdinho aí é o RNA mensageiro. No início aí do DNA, nós temos o T, A, C, tá? Só esses três pra gente começar o exemplo. E o RNA mensageiro, então, o que liga com o T? A, que é timina, liga com adenina. O A vai ligar com o T. Já que é um RNA que eu tô formando, eu vou colocar A, vou colocar o U, né? E não o T. C, guanina, do mesmo jeito. Então, eu tô formando um RNA mensageiro, copiando a informação original, mas formando aí um RNA. Então, a transferência de informação do DNA para o RNA mensageiro é chamada de transcrição. É uma cópia, gente, no mesmo idioma, né? Que idioma? O idioma dos nucleotídeos. Então, tem uma sequência de nucleotídeos. Isso a gente chama aqui de idioma, tá? Vamos ver de uma outra forma, que eu tenho um DNA, tá? Em A, formado aí por duas fitas, ligando aí especificamente A com T, C com G. Aí eu vou ter a ação da helicase novamente, liberando, né, essas duas fitas, tendo um espaço aí. E aí eu vou estar formando agora um RNA. Então, não vai ser mais a DNA polimerase, vai ser a RNA polimerase que vai levar, né, os nucleotídeos específicos para se ligar com as fitas que se abriram. E note que não vai ser as duas fitas vão trabalhar ao mesmo tempo, como ocorre lá na duplicação. Uma fita fica paradinha esperando, a gente chama stand-by, né? E a outra vai ser no molde para o encaixe, né, específico dos nucleotídeos pela RNA polimerase, formando o RNA mensageiro, tá? Quando termina o processo, a fita do DNA se fecha e fica lá guardadinha para ser utilizada outras vezes, armazenando a informação, e o RNA mensageiro vai levar a mensagem, vai fazer a segunda parte, que é a tradução, lá no citoplasma. Mas, para a gente saber direitinho se vocês aprenderam aqui, vamos mais uma vez na síntese de RNA, que nada mais é que a transcrição passo a passo. Olha a primeira imagem, nós temos uma sequência aí de DNA, né, dupla, já ligando as bases especificamente, certo? Aí, na segunda imagem, nós temos DNA de um lado, RNA do outro. Quem faz essa complementariedade é a RNA polimerase. Veja, C vai ligar com G, G vai ligar com C, T liga com A e o A liga com U, de uracila, tá? Então, só para deixar bem claro isso aí, a RNA polimerase vai fazer esse encaixe específico e o grande destaque é para a uracila, né, que vai ser ligada com a adenina, beleza? Então, dessa sequência lá de cima que nós tínhamos anteriormente, o RNA mensageiro é esse que está em destaque de vermelho na imagem abaixo. Depois, gente, da transcrição, a gente tem o RNA, né, mensageiro, ele precisa ser maturado, que algumas partes, né, não são lidas. Nós temos o exon e o intron, né? Então, a gente vai ter a retirada, né, dos introns, que não
trazem informação para a produção de proteínas. Então, eu vou ter no final o RNA mensageiro maduro apenas com os exons, que é a parte que vai se expressar, por isso exon, tá? Os introns, eles não se expressam, não vão trazer informação para a formação de proteínas. Eles têm uma função, sim, antigamente era chamada de DNA lixo, mas eles têm função sim, e tem muita pesquisa nessa área. Mas o que vai importar para nós aqui no momento é o exon, tá? Então, o RNA maduro, mensageiro, ele é formado por só as partes denominadas exons, tá bom? Finalizamos a transcrição, o RNA mensageiro aí na figura o verdinho, observe que ele tem que sair, né? E ele vai lá para o citoplasma, onde ocorre a tradução. Finalizada a transcrição, nós vamos dar início, então, à tradução. A tradução ocorre no citoplasma, tá? E como o próprio nome diz, o que significa tradução, gente? É uma mudança de idioma, né? Português para o inglês, não é assim? E aqui é da linguagem dos ácidos nucleicos para o das proteínas. Então, de sequência de nucleotídeos para a sequência de aminoácidos. E vai ter uma organela muito importante para que ocorra essa tradução, tá? Que é o ribossomo. O ribossomo a gente vai encontrar livre lá no citoplasma e também aderido, né, ao retículo endoplasmático, tá bom? E o ribossomo ele é formado por duas partes, subunidade maior e menor, como você pode observar na imagem. O RNA mensageiro vai se encaixar aí nas regiões aí do ribossomo, quando essas duas partes do ribossomo se ligam, tá? E tudo vai começar, né, no sítio A, que vai entrar, e vai terminar, vai sair no sítio P, que é um local, então, do ribossomo, tá? São locais. Como se dá, gente, o reconhecimento de um aminoácido pelo RNA mensageiro, né? Como se dá essa tradução? Como que eu sei o que significa o quê? Então, gente, é o famoso código genético universal que define isso aí. Nós vamos ter uma senha de 3 letras do RNA mensageiro, que é o códon. Códon, então, é uma senha de 3 letras do RNA mensageiro. Cada 3 letrinhas ou cada códon vai me dizer qual aminoácido é que vai entrar nessa proteína, tá bom? Então, um códon vai codificar um aminoácido. Observaram que nós temos o RNA mensageiro, que leva a mensagem, o RNA ribossômico, que forma o ribossomo, e tem o RNA transportador, tá? Ele é específico para cada aminoácido. Quando o RNA transportador entra no ribossomo, ele deve ocorrer o reconhecimento entre o códon do RNA mensageiro e o anticódon. O que é anticódon? Observa aí na figura que o RNA transportador tem um anticódon, né? É uma trinca também que vai complementar a trinca do RNA mensageiro. Então, ela vai encaixar perfeitamente, tá? Nesse exemplo aí, ó, o anticódon é GAA, certo? Então, qual que é o códon que vai se ligar? CUU, tá? Então, o códon é que me diz qual que é o aminoácido. Então, nós vamos consultar numa tabela qual aminoácido que vai ser ligado com esse códon e com a ajuda desse RNA transportador que tem o anticódon GAA. Gente, esse é o quadro do Código Genético Universal. É tipo a tabela periódica, sabe? A gente não precisa decorar, mas a gente precisa saber utilizar. Ele vem, né, organizado aí pela primeira, segunda e terceira base, né? E nós temos, então, gente, sempre 3 letras, que são os códons. 3 letras do quê? Do DNA, do RNA mensageiro, transportador? RNA mensageiro, é que forma o códon, tá? E nós temos 4 tipos, né, de base nitrogenada. Ou é uracila, ou é citosina, adenina ou guanina. Ah, e a timina? Nós não temos timina porque aqui nós estamos falando de RNA, tá? Então, 4 possibilidades. Como eu tenho 4 possibilidades para 3 locais,
Então, para a primeira base, 4 possibilidades, para a segunda base, 4 possibilidades, e para a terceira base, 4 possibilidades, a gente multiplica 4 vezes 4 vezes 4, dá 64 códons possíveis. Então, nessa tabela aí, nós temos 64 códons possíveis. Só, pessoal, que só existem, né, 20 aminoácidos, tá? Então, vai ter repetição de aminoácido. Observe, então, que códons diferentes vão determinar o mesmo aminoácido. Lá no início da tabela, por exemplo, o UU e o UC, ambos determinam a fenilalanina. E vai ter outros aí, né, também que vão ocorrer essa repetição, tá bom? Gente, o processo de tradução, como vocês podem ver nessa imagem aí, ele tem vários processos. E aí a gente vai ver o passo a passo dessa síntese proteica. E vou estar postando um vídeo também juntamente para vocês, uma animação, na verdade, sobre esse processo. Mas vamos tentar acompanhar aqui. A tradução, gente, ela tem 3 etapas. A iniciação, que sempre vai começar com o códon AUG, que vai determinar o aminoácido metionina. Então, a metionina vai ser o aminoácido inicial de todas as proteínas. Vai ter a parte de alongamento, onde vai estar crescendo, ou seja, inserindo vários novos aminoácidos nessa proteína, tá? E a terminação, onde um códon de terminação, um códon que diz que agora vai terminar, então não vai ter a ligação de nenhum aminoácido. Existem 3 tipos aí de códons de terminação, tá? O AA, o AG e o GA. Não precisa decorar porque vai ter na tabela, tá? Então, gente, nós temos aí o início, né? O que vai ser? A associação do RNA mensageiro com o ribossomo, tá? E, então, a parte verde aí tem a sequência de RNA mensageiro e ela vai estar livre, então um RNA transportador livre lá no citoplasma vai, né, se encaixar de acordo ali com aquela sequência que está livre e vai trazer um aminoácido, tá? Então, aí nós temos o A, o G, que é o códon. Qual o anticódon? O AC. E qual que é o aminoácido? Metionina. E aí nós temos o segundo códon, GUC. Qual que é o anticódon? CAG, que vai se encaixar de acordo com aquela regra básica. E se eu olhar lá naquele quadro do Código Genético Universal, eu vou ver que o códon, que é o GUC, sempre eu tenho que olhar o códon lá, né, vai determinar o transporte da valina, tá bom? E aí, então, nós estamos já na fase de alongamento, onde isso esse RNA mensageiro, ele vai se deslocando do sítio A para o sítio P, observe aí, né? E vai ter a ligação peptídica entre os aminoácidos que já estão presentes, né? E à medida que vai se deslocando, aquele primeiro ele vai ser liberado, o RNA transportador, né? E vai sendo exposto um novo códon ali no sítio A. Vem então um RNA transportador específico trazendo o seu aminoácido específico que vai se ligar novamente com aqueles que já estão ali. E para terminar, né, depois de já ter ligado vários aminoácidos, né, nós temos o fator de terminação, que quando chega ali no sítio A, determina a parada, e aí nós vamos ter a liberação de todas as peças, né? Nós vamos ter o peptídeo, ou, né, proteína pronta, e nós vamos ter, então, a liberação da proteína, o polipeptídeo, o RNA transportador que vai poder ser reutilizado, o fator de terminação, o RNA mensageiro, o ribossomo, tá? Tudo vai ser utilizado novamente e a proteína está formada. Então, esse é o processo de síntese proteica. Resumindo, gente, o DNA tem toda a informação, mas ele é muito grande, não tem como ele ir lá para o citoplasma e fazer a atuação. Então, ele fica responsável por armazenar a informação, né, genética. Para que essa informação gere características, gere proteína, né, nós temos que copiar
essa cópia chamada transcrição vai dar origem ao RNA mensageiro, que ele vai ser traduzido com a ajuda do RNA ribossômico e RNA transportador e vai dar origem então aí à proteína. Então nós vamos ter a mudança de idioma, por isso tradução, e a proteína manifesta a característica dos indivíduos. Certinho?